No início dos tempos, quando a humanidade ainda aprendia a andar sob o olhar de Deus, um homem diferente começou a se destacar. Seu nome era Enoque, um justo, puro de coração, cuja fé ardia como fogo diante das sombras que cercavam o mundo. Enoque viveu em uma era sombria, quando a maldade se multiplicava. Os homens haviam esquecido o Criador e seguiam seus próprios desejos. Mas Enoque, guiado pela luz divina, escolheu caminhar na contramão do pecado, buscando intimidade com o Altíssimo. A cada amanhecer, Enoque se levantava para conversar com Deus. Suas orações não eram vazias, mas cheias de sinceridade e reverência. Ele não buscava riquezas, nem glórias humanas. Seu único desejo era conhecer mais profundamente o coração de Deus. As pessoas o viam e zombavam. Diziam: por que tanto tempo falando com um Deus invisível? Mas Enoque permanecia firme. Ele sabia que a voz de Deus era real, e que o invisível era mais poderoso que tudo o que os olhos podiam ver. Enquanto os homens construíam cidades para si mesmos, Enoque edificava um altar em seu coração. Ele entendia que o verdadeiro templo não era feito de pedra, mas de obediência, fé e amor. Assim, ele caminhava com Deus dia após dia. A comunhão entre Enoque e o Senhor se tornou tão profunda, que os céus se inclinavam para ouvi-lo. Em meio ao caos da terra, sua vida era como uma melodia santa, ecoando fé e esperança em um mundo mergulhado na corrupção. O Criador o observava com prazer. Em Enoque, Deus via um reflexo do propósito original do homem, alguém que o buscava não por interesse, mas por amor. Cada passo de Enoque era guiado pela presença divina. Com o passar dos anos, Enoque tornou-se um profeta. Suas palavras eram como trovões sagrados, advertindo as nações sobre o juízo que viria. Ele clamava: arrependei-vos, pois o Senhor observa todas as obras dos homens. Muitos o chamaram de louco, outros o temiam. Mas nada o fazia recuar. Enoque falava com autoridade, pois não falava por si mesmo, mas pelo Espírito de Deus. Ele era uma voz celestial em meio à confusão da humanidade. As gerações se corrompiam. A violência dominava as cidades, e o pecado se tornava a norma. Mas Enoque não se deixou contaminar. Ele caminhava puro, guardando o coração em meio à escuridão. Sua fé era luz que nem as trevas podiam apagar. A cada noite, Enoque olhava para o céu estrelado e sentia a presença de Deus mais próxima. Não havia templo, não havia multidões, apenas ele e o Criador. Nesse silêncio sagrado, nascia uma amizade que ultrapassava os limites da terra. O Senhor revelou a Enoque segredos celestiais. Mostrou-lhe mistérios sobre a criação, os anjos e o destino da humanidade. Enoque compreendia o que muitos jamais entenderiam. Sua mente era iluminada pela sabedoria divina. Ele escreveu visões em livros sagrados, registrando mensagens para as futuras gerações. Suas palavras atravessariam séculos, ecoando o chamado para a santidade e lembrando que Deus ainda deseja andar com o homem. O nome de Enoque começou a ser respeitado até pelos que antes o desprezavam. Eles viam que tudo o que ele dizia se cumpria. Sua vida era um testemunho vivo de que Deus recompensa aqueles que o buscam com sinceridade. Quando falava, os corações se quebrantavam. Quando orava, os céus se moviam. Enoque não era apenas um homem, era um canal da presença divina. Sua fé transformava o ambiente e inspirava outros a voltarem ao caminho da verdade. Mesmo assim, Enoque não buscava fama. Ele continuava humilde, sabendo que toda a glória pertencia ao Senhor. Seu prazer era simplesmente caminhar ao lado de Deus, ouvindo sua voz e obedecendo em tudo. Em cada passo, Enoque sentia o peso da eternidade. Ele sabia que vivia por um propósito maior, e que a vida na terra era apenas o começo. Seu coração ardia pelo reino celestial, e sua alma ansiava por estar mais perto do Criador. O mundo ao redor continuava em decadência. Os homens se entregavam à idolatria e à violência. Mas Enoque era diferente.
Sua fidelidade era um farol em meio à tempestade moral que devastava a humanidade. O tempo passou, e Enoque envelheceu, mas sua fé nunca enfraqueceu. Ele se tornava cada vez mais íntimo de Deus, como se cada respiração fosse uma oração silenciosa, cada passo uma conversa sagrada. O Senhor decidiu recompensar tamanha fidelidade. Enquanto a maioria vivia para o prazer momentâneo, Enoque vivia para a eternidade. Deus, em sua infinita bondade, preparava algo extraordinário para aquele servo fiel. As pessoas notavam que Enoque estava diferente. Havia um brilho em seu olhar, uma paz inexplicável. Era como se ele já não pertencesse completamente à terra, mas estivesse cada vez mais perto do céu. Em sonhos, Deus falava com Enoque sobre o futuro. Mostrava-lhe o Messias que viria, a redenção da humanidade, e o juízo final. Enoque compreendia que sua vida fazia parte de um plano muito maior que ele mesmo. Suas palavras se tornavam mais profundas, cheias de unção. Ele pregava sobre arrependimento e salvação, mesmo quando poucos queriam ouvir. Cada sermão de Enoque era um convite para o povo se reconciliar com o Criador. Em um dia comum, Enoque saiu para caminhar, como fazia sempre. O sol iluminava seu rosto e o vento soprava suavemente. Mas havia algo diferente naquele dia, sua presença celestial envolvia o ar. Enquanto caminhava, Enoque sentiu que o céu se abria sobre ele. Uma luz intensa o envolveu, e a terra parecia desaparecer sob seus pés. O que era invisível tornou-se realidade diante de seus olhos. O povo o procurou, mas Enoque não foi encontrado. Ele havia sido levado por Deus. Não experimentou a morte, não conheceu o túmulo, simplesmente desapareceu da terra, porque o Senhor o tomou para si. Um mistério tomou conta das gerações. Onde está Enoque? Perguntavam. Mas o segredo era divino. O homem que andou com Deus havia sido trasladado à glória, um testemunho eterno de que é possível viver em plena comunhão com o Criador. A história de Enoque atravessou os séculos. Seu nome ecoa como um símbolo de fé inabalável e intimidade com Deus. Ele provou que é possível vencer o mundo sem se corromper, mesmo quando todos ao redor escolhem o caminho errado. Enoque se tornou exemplo para profetas, reis e servos de todas as eras. Sua vida mostrou que andar com Deus não é uma teoria, mas uma jornada real de entrega, confiança e amor. Os céus celebraram a chegada de Enoque. Anjos o receberam com cânticos, e o próprio Deus o acolheu como um amigo. Sua fidelidade havia sido recompensada com a eternidade ao lado do Criador. Desde então, o nome de Enoque permanece como um lembrete vivo de que a fé genuína é recompensada. O homem que caminhou com Deus nos ensina que o segredo da verdadeira vida é permanecer na presença divina todos os dias. Assim termina o primeiro capítulo da história de Enoque, o homem que não provou a morte. Um exemplo de santidade e entrega que inspira todos nós a buscar o mesmo caminho, o caminho de andar lado a lado com Deus. O desaparecimento de Enoque deixou um vazio entre os homens. Alguns choraram, outros zombaram, mas ninguém pôde negar que algo sobrenatural havia acontecido. Deus havia tomado para si um homem vivo, e o mundo jamais seria o mesmo. Gerações inteiras se perguntavam o que levará Deus a escolher Enoque. E a resposta era simples, mas poderosa: ele andou com Deus. Sua comunhão era constante, sua fé inabalável, e sua vida um exemplo de entrega total. A história de Enoque começou a se espalhar como uma chama. Os sábios contavam a seus filhos que existiu um homem que falava com Deus como se fala a um amigo, e que um dia foi levado aos céus sem conhecer a morte. Essa narrativa se transformou em esperança para os justos e em alerta para os ímpios. Se Enoque foi levado por sua fé, o que aconteceria àqueles que escolhem o caminho da desobediência? Suas palavras ecoavam, mesmo após sua partida. Nos séculos seguintes, os homens lembravam de Enoque como o símbolo da fidelidade. Seu exemplo servia de ponte entre a humanidade e o Criador, mostrando que o amor de Deus ainda podia ser encontrado em meio à corrupção da terra.
Enoque havia provado que a intimidade com Deus não é privilégio de poucos, mas fruto de um coração rendido. Sua vida ensinava que não basta conhecer sobre Deus, se é preciso conhecê-lo de perto, sentir sua presença e obedecer à sua vontade. Os anjos o consideravam um amigo do Altíssimo. Nos céus, Enoque contemplava os mistérios que antes apenas vislumbrava em visões. Ele agora via a glória de Deus face a face, e compreendia a grandeza do amor divino. Deus lhe mostrou o curso da história humana, os planos para a redenção e o futuro glorioso reservado aos fiéis. Enoque entendeu que sua missão na terra havia sido o prelúdio de algo muito maior, a revelação do plano de salvação. Em espírito, ele viu o Filho de Deus que viria ao mundo, o Messias prometido que resgataria os homens do pecado. Enoque se maravilhou diante dessa revelação e adorou ao Senhor pela perfeição do seu propósito eterno. A fé de Enoque não terminou quando ele foi levado. Ela atravessou gerações, influenciando o destino do povo escolhido. A cada história contada, sua vida reacendia a esperança de que a comunhão com Deus ainda era possível. Muitos séculos depois, profetas se inspiraram em sua pureza. Eles falavam com coragem, lembrando ao povo que o Senhor observa tudo, e que um dia julgará os vivos e os mortos, exatamente como Enoque havia anunciado. O exemplo de Enoque se tornou um farol espiritual. Em um mundo cada vez mais distante de Deus, seu testemunho permanecia firme, apontando para o caminho da santidade e da fé verdadeira. Seu nome foi registrado nas Escrituras não por acaso, mas como sinal de aprovação divina. Entre tantas gerações perdidas, Enoque foi lembrado porque escolheu caminhar na presença de Deus, mesmo quando o mundo inteiro se afastava. A mensagem de sua vida ecoava com força: é possível agradar a Deus. Ele não era perfeito, mas foi obediente. E essa obediência inquebrável foi o segredo que o conduziu à eternidade. O relacionamento de Enoque com Deus era tão íntimo que ultrapassava o entendimento humano. Ele não buscava milagres, mas amizade. Não pedia bênçãos, pedia a presença. E foi essa busca sincera que o levou à glória. O céu se abriu para um homem simples, mostrando que o poder da fé não depende de status, mas de entrega. Enoque provou que a comunhão é a maior conquista que alguém pode alcançar nesta vida. Muitos estudiosos tentaram compreender o mistério de sua trasladação. Alguns diziam que ele foi um sinal do arrebatamento futuro, uma promessa viva de que Deus recompensará todos os que o amam e permanecem fiéis até o fim. A história de Enoque inspira até hoje os que desejam uma fé genuína. Ele mostra que a santidade é possível, que a intimidade com Deus é real e que o impossível pode acontecer quando o coração está alinhado ao Criador. A história de Enoque inspira até hoje os que desejam uma fé genuína. Ele mostra que a santidade é possível, que a intimidade com Deus é real e que o impossível pode acontecer quando o coração está alinhado ao Criador. Em um mundo dominado pela pressa e incredulidade, o testemunho de Enoque soa como um convite à reflexão. Quantos de nós ainda buscamos caminhar com Deus como ele caminhou, em total rendição e confiança? O segredo de Enoque era simples e profundo: ele conversava com Deus todos os dias. Não havia distância, não havia formalidade, havia amor, sinceridade e comunhão. Foi assim que ele encontrou o caminho da eternidade. Sua história desafia nossa geração a voltar ao primeiro amor. Em vez de apenas falar sobre fé, devemos vivê-la. Em vez de buscar recompensas, devemos buscar a presença. Enoque foi o exemplo vivo desse relacionamento puro. Cada passo que Enoque deu foi marcado por fidelidade. Ele não se corrompeu, mesmo quando todos ao redor viviam para si. Sua vida foi um cântico silencioso de adoração, uma entrega total ao Deus que tudo vê. Deus o recompensou porque encontrou nele um coração reto. Em um mundo de rebeldes, Enoque foi o amigo fiel que o honrou com sua conduta, suas palavras e sua fé. O Altíssimo se agradou tanto, que o levou para estar ao seu lado. Essa história se tornou um lembrete eterno de que a fidelidade é o caminho para a eternidade.
Nenhum esforço humano alcança o céu, mas a obediência e a fé abrem portas que nada neste mundo pode fechar. A vida de Enoque é um espelho para todos nós. Quando caminhamos com Deus, mesmo em meio à dor e à dúvida, somos transformados. A comunhão muda quem somos, e nos aproxima daquilo que fomos criados para ser. No silêncio de sua jornada, Enoque aprendeu a ouvir a voz de Deus. Não buscava sinais, nem provas, apenas confiança. Sua fé era firme, porque estava enraizada em um relacionamento verdadeiro com o Criador. Essa confiança o manteve firme diante das tentações e das provações. Enoque sabia que nada era mais valioso do que a presença divina. Sua vida nos ensina que o segredo da vitória está na constância da fé. A mensagem deixada por ele é simples e poderosa, e quem anda com Deus nunca anda só. Mesmo que o mundo pareça escuro, a luz da presença divina guia cada passo daqueles que permanecem fiéis. Hoje, milhares se inspiram em sua história para renovar sua caminhada espiritual. O exemplo de Enoque não envelhece, pois revela o coração de um Deus que recompensa os que o buscam de todo o coração. Assim, o nome de Enoque segue vivo entre os fiéis. Seu testemunho atravessou o tempo, lembrando a todos que a santidade ainda é possível e que o amor de Deus continua chamando os corações sinceros. O legado de Enoque não é apenas uma lembrança, é um chamado. Um convite para que cada um de nós caminhe com Deus todos os dias, até que o Senhor também nos chame para o lar eterno, onde a comunhão nunca terá fim. O testemunho de Enoque atravessou séculos, inspirando profetas e reis. Sua vida mostrava que Deus não busca a perfeição exterior, mas corações dispostos a obedecer. Ele foi lembrado como o homem que viveu para agradar ao Criador. A fé de Enoque tornou-se um marco. Ele provou que é possível andar com Deus mesmo em tempos de escuridão. Sua história ecoava como um farol em meio à tempestade, lembrando aos fiéis que a presença divina é a verdadeira segurança. Nos escritos antigos, Enoque é descrito como aquele que conheceu segredos celestiais. Deus o revelou coisas profundas sobre o futuro da humanidade, mostrando que a comunhão abre portas ao entendimento espiritual. Ele compreendeu que o propósito da vida não é acumular riquezas, mas conhecer a Deus. Sua caminhada não foi movida por ambição, mas por amor. E é por isso que sua história ainda comove corações em todas as gerações. Quando os homens se afastavam do Criador, Enoque se aproximava. Ele caminhava contra a corrente, desafiando a incredulidade e o pecado de seu tempo. Sua fé silenciosa se tornou um grito de esperança para o mundo. Enoque viveu em dias em que poucos temiam a Deus. A corrupção aumentava, e os corações se endureciam. Ainda assim, ele escolheu ser diferente. Sua fidelidade não dependia das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus era. O Senhor observava aquele homem justo e se agradava dele. Enquanto a humanidade mergulhava no caos, Enoque mantinha seus olhos fixos no céu, esperando o momento em que seria chamado para a eternidade. E esse momento chegou. Um dia, Enoque saiu para orar como de costume, e nunca mais voltou. As pessoas o procuraram, mas não o encontraram. Deus havia o levado. Ele foi arrebatado em vida, selando o maior ato de fé já registrado. O desaparecimento de Enoque se tornou mistério para muitos e sinal para poucos. Era o testemunho visível de que Deus cumpre suas promessas e recompensa aqueles que o buscam com sinceridade e perseverança. A história se espalhou, despertando temor e admiração. O povo entendeu que o Senhor é fiel e que nada está oculto aos seus olhos. Enoque foi a prova viva de que o relacionamento com Deus pode transcender até a própria morte. Sua comunhão foi tão profunda que o céu se abriu para recebê-lo. Ele não experimentou o fim que todos conhecem. Foi trasladado, transportado para a presença do Altíssimo, onde habita em glória e adoração eterna. Esse acontecimento marcou a história da humanidade. Pela primeira vez, um homem subiu aos céus sem morrer, mostrando que a fé é mais forte que a morte e que o amor de Deus supera os limites do mundo físico. A Bíblia menciona Enoque com reverência.
Em Hebreus está escrito que ele foi levado para não ver a morte, porque agradou a Deus. Essa frase simples guarda uma promessa: quem agrada a Deus será lembrado para sempre. Nos céus, Enoque contemplava o trono do Criador e via a beleza da justiça divina. Ele entendeu que cada ato de fé na terra ecoa na eternidade. Nenhum gesto de obediência passa despercebido aos olhos do Senhor. A vida de Enoque nos ensina que caminhar com Deus é mais do que seguir regras, é viver em comunhão. Ele mostrou que o relacionamento com o Criador é o verdadeiro propósito da existência humana. Mesmo após milênios, seu exemplo continua transformando vidas. Enoque prova que a santidade não é inalcançável, mas fruto de uma decisão diária, de andar com Deus quando o mundo insiste em andar na direção oposta. A história de Enoque também é um aviso. Ele anunciou o juízo divino sobre os ímpios, lembrando que Deus é amor, mas também justiça. Suas palavras proféticas ainda ressoam, chamando a humanidade ao arrependimento. Muitos ignoram esse chamado, preferindo o conforto do pecado. Mas os que ouvem e obedecem encontram o mesmo favor que Enoque encontrou, o favor de caminhar na presença de Deus e viver uma fé que vence o impossível. Os justos de todas as eras se inspiraram nele. De Noé a Abraão, de Elias a João, todos entenderam que a obediência é o caminho da intimidade. Enoque foi o exemplo primeiro, o símbolo da aliança entre Deus e o homem fiel. Quando os profetas falavam do arrebatamento e da vida eterna, lembravam do homem que foi levado sem morrer. Sua história se tornou a promessa viva de que Deus guarda os seus e os eleva no tempo certo. A fé de Enoque é um chamado à constância. Ele não desistiu nos dias maus, nem se exaltou nos dias bons. Sua vida foi equilíbrio, confiança e amor. E foi assim que alcançou o coração de Deus. Os homens o chamavam de justo, mas o céu o chamava de amigo. Enoque viveu não para ser lembrado, mas para cumprir um propósito eterno. E, por isso, sua memória jamais será apagada da história da fé. Em nossos dias, sua história é mais atual do que nunca. Em meio a um mundo que se afasta de Deus, Enoque nos convida a reencontrar o caminho da devoção, da humildade e da busca pela presença divina. Cada passo dado em fé é uma semente plantada na eternidade. Assim como Enoque, podemos escolher caminhar lado a lado com o Criador, confiando que Ele tem um plano perfeito, mesmo quando não o entendemos. O segredo de sua vida foi a perseverança. Ele não andou com Deus por um momento, mas por toda uma vida. Essa constância o levou à glória, e é essa mesma constância que o Senhor busca em nós hoje. Quando olhamos para a história de Enoque, vemos o reflexo do amor divino. Deus o levou não como punição, mas como recompensa. Um prêmio reservado àqueles que permanecem fiéis até o fim. Sua ascensão aos céus é o símbolo da vitória da fé sobre a morte. É a prova de que há um destino eterno para os que vivem em retidão, e que Deus não se esquece dos que o buscam com sinceridade. A mensagem de Enoque é clara: andar com Deus transforma tudo. Ele não prometeu uma vida fácil, mas uma caminhada segura. E essa segurança vem da certeza de que o Criador nunca abandona os seus filhos. Hoje, essa mesma presença que acompanhou Enoque está disponível a todos. Deus continua chamando homens e mulheres para uma vida de intimidade, fé e propósito. O convite permanece o mesmo: anda comigo. Que sua história nos leve a refletir: temos caminhado com Deus ou nos distanciado dele? A vida de Enoque nos mostra que a verdadeira felicidade não está nas conquistas, mas na presença constante do Senhor. O exemplo de Enoque é eterno, porque vem da fé viva e da obediência completa. Ele foi um homem comum que decidiu confiar em Deus de forma extraordinária, e essa decisão mudou para sempre o destino da humanidade. Se esta história tocou seu coração, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e continue conosco para mais histórias poderosas da Bíblia Sagrada. Que Deus abençoe sua vida.